Hoje é o dia 1 do nosso desafio e eu vou filmar todo o dia pra vocês com as coisas básicas que eu uso, né? Não uso nada de demais. E é isso, eu acho que com o básico funciona, a gente só precisa querer um pouquinho. Às vezes nem precisa querer muito, viu? Filmar pro YouTube vai ser difícil, porque eu acho que eu tinha que olhar pra cá onde tá a câmera, mas ao mesmo tempo é mais fácil olhar pra mim e aí parece que eu tô olhando, sei lá, pra onde, né? Mas eu tô olhando pra você, quer dizer, pra mim. Cafezinho preto, básico, que funciona. Já comemos um pão com mel e bora. Sol ainda, mas chegamos no horário. 5h30 certinho, bora. 6 horas da manhã de uma segunda-feira, suando. Assim que é bom. Dá um gásinho a mais pra semana. 6h17 da manhã. Bora, última série. Já subimos 60 quilos aqui, hein? Mas uma hora a gente chega de novo. Acho que Deus já me deu perna porque ele sabia que eu não ia treinar. Isso aqui é uma humilhação pra mim. Gente, eu odeio treinar perna, detesto. Mas vamos lá, né? Gente, como pode ser tão franga? Meu Deus! Não, fora esse aparelho que não tem onde você pôr a mão, você não sabe onde segurar. Pior tipo de aparelho. Bom, já que a gente pega pouco peso, a gente se concentra no movimento. Descer, contraindo, subir numa explosãozinha. Desce, contraindo, sobe numa explosãozinha. E com o máximo de amplitude que a gente conseguir, né? Vamos lá, mais uma série. Só desce, concentração, sobe. Desce, contraindo, bonitinho, sobe. Você contou aí? Que eu perdi a conta. Acho que eu sempre quis gravar vídeo pro YouTube. Desde quando eu tinha uns 12 anos, eu acho. Quase que eu criei um canal chamado Ponto e Vírgula. E era pra falar sobre a síndrome de vira-lata do brasileiro, que nessa época eu já era apaixonada pelo Brasil. Só que eu ia fazer com uma amiga e ela não quis fazer, e aí eu também desisti de fazer sozinha. Então estar fazendo isso agora, pra mim é muito legal, é muito divertido. E ao mesmo tempo saber que eu tive um cutucão, um empurrão. Tipo, vai minha filha, faz o que você quer, aquilo que você gostaria de fazer, independente de qualquer coisa, sabe? Antes eu acho que eu jamais gravaria um treino, falaria com uma câmera no meio da academia. Tipo, não sei, por isso que a gente tem que ter motivo pra fazer algumas coisas, sabe? Eu acredito muito nisso. E quando a gente tem motivo, a gente consegue fazer. Acho que esse é o principal ponto. Assim. Bora, para de falar e vamos treinar. Vamos, vamos, vamos. Contar em voz alta é uma opção pra não perder a conta, tá vendo só? Bora pro próximo. Esse aqui parece tão inocente. Esse é o lado que eu sou mais fraca, misericórdia. Eu tava com um pouco de medo de gravar pro YouTube porque eu não tinha noção, né, muito do formato, eu nunca tinha feito nada, né? Pro Instagram eu já sou um pouco mais acostumada. E aí eu descobri que eu vou gostar muito mais de gravar pro YouTube, porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar. E aí o YouTube me permite, né, ter um pouquinho mais de tempo. Hoje eu tava, inclusive, filmando, fazendo elevação pélvica, e cara,
Tanto que eu falei, mas eu não vou poder postar porque ele tá no outro sentido, não no sentido daqui. Mas é isso, eu acho que eu vou amar conversar aqui no YouTube com vocês, acho que vai ser muito legal. E eu posso me mostrar um pouquinho mais também, né? Conversar um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre mim, escutar mais vocês também, aí eu acho que vai ser mais divertido. Nosso bom diazão com café e ovo. Queria ter filmado meu pão com ovo, mas eu esqueci. Eu vim pra cá pra terminar de me maquiar. E hoje eu vou fazer bem basicão, assim, vai ser só isso aqui. Que é esse primeiro passo, o protetor solar com cor da L'Oreal. Eu já uso ele faz muito tempo. Inclusive, ele está acabando. Esse tom dá muito certo pra minha pele. E o que eu mais uso é esse pó compacto, que eu não uso como pó, né? Porque, como vocês podem ver, a diferença de tonalidade. Eu gosto de usar ele como blush. E aí eu gosto de passar tanto aqui, quanto aqui em cima. Hoje é uma makezinha bem básica, porque eu vou ficar em casa. Só pra ninguém ficar me olhando com cara de defunto, né? E é isso. Hoje eu tenho bastante coisa do mestrado pra fazer. E não aguento mais. Quero entregar logo esse texto pra banca. Sabe quando a gente já tá de saco cheio de alguma coisa? Parece que fica impossível de terminar, né? Fica um sofrimento muito grande. Mas vamos terminar logo pra entregar isso logo e parar de pensar sobre isso. Bora. Ai, 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 ai. Começamos já um desafio nos nossos 365 dias, que é a enxaqueca. Ela resolveu dar oi. Isso significa que eu vou ficar de molho aí algumas horinhas. Eu tinha bastante coisa pra fazer, mas tudo bem. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir remanejar tudo isso, tenho certeza. Mas já começando com desafios, né? Bom, agora são 1h31. Eu parei de trabalhar, estudar, era umas 11 e pouco. Voltei agora, consegui dormir um pouquinho. Senti que a dor de cabeça ela tá mais leve, ela não passou 100%, sabe? Mas acho que só o fato dela tá um pouquinho mais leve já ajuda. E não vou tomar mais nada com cafeína agora, nenhum estimulante, nem chamate. Tomem cuidado com o chamate que ele é estimulante, tá? E eu preciso trabalhar. Então cá estou eu e o computador ainda assim. Ai, Julia, mas não é o ideal. Gente, eu sei que não é o ideal, mas é o que eu preciso fazer. Eu preciso trabalhar e terminar de dar conta das coisas. E é isso, bastante água, que ajuda bastante, vai ser minha companheira de agora. E bora, né, trabalhar. Acho que esse foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Foi caro, foi bem caro, mas ele é simplesmente maravilhoso. Outra coisa que é maravilhosa, que compensa, é o Canva, né? Não tenho o que dizer, cara. Eu acho ele simplesmente maravilhoso. Tem um negócio aqui de upgrade de imagem. Cara, incrível o tanto que ele otimiza a foto. Vira outra coisa. A qualidade é absurda. Compensa muito. Outra coisa que eu amo é o meu tablet. Ele foi um dos melhores investimentos que eu já tive. Ó, se for contar, meu tablet, microfone e o Canva. Tablet, microfone e Canva. E o CapCut pago também. Ótimas ferramentas. Mas o meu tablet, eu uso ele para absolutamente tudo. Eu uso ele para estudar, eu uso ele para trabalhar, tudo que vocês possam imaginar. Eu vivo com ele. Eu amo usar o tablet, ele é muito gostoso, muito confortável. E as coisas que dá para fazer com ele, assim, é sensacional. Recomendo muito. Como amanhã eu trabalho CLT, eu sempre monto a minha marmitinha um dia antes para ficar tudo organizado no dia seguinte, né? Tudo bem que amanhã de manhã eu vou estar em casa. Eu tiro a terça-feira de manhã para estudar. Mas ainda assim é melhor já deixar tudo pronto, que é uma coisa a menos, porque eu tenho uma facilidade para me atrasar. E isso era uma das coisas que eu queria quebrar. Eu não queria mais me atrasar tanto, né? Então a gente vai pôr arroz, 120 gramas, feijão, 40 gramas de feijão. E também vamos colocar uma carne de panela com batata. Eu normalmente como 150 gramas de arroz quando eu tenho treino de corrida. Mas como tem a batatinha aqui, eu vou complementar. E aí eu vou fazer esse pequeno ajuste. O que eu acho que vai ser bom porque a batata ela tem uma densidade calórica menor, então dá pra comer um pouquinho mais. Dá pra colocar um pouquinho mais na nossa marmitinha. Bora? Agora nós vamos para o feijão. 40 gramas de feijão. Tara aí a balança. 35, 44, mas não vai dar pra tirar porque a gente colocou em cima do arroz. Mas tá bom. Vamos para carne com batatas, que eu amo, 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 amo. Antes eu não gostava quando eu era mais nova. Vocês têm dessas? Tipo,
quando eu era mais nova, era carne com batata, eu ficava meio, não sei se eu quero, não. Vamos pôr 100 gramas de carne, tá? Tomar cuidado pra não pegar batata, porque são pesagens diferentes, né, Garela? A gente quer a quantidade de proteína que nós estamos a fim de comer. Vamos tarar e vamos colocar a quantidade de batata que falta. 30. Pronto. Já deixei a minha marmitinha aqui toda pronta. Eu vou colocar a salada em outro lugar depois. Por quê? O que acontece? Ó, que bonita. Na hora de esquentar, tem que tirar a salada, colocar num lugar diferente, aí depois esquenta e pipipi, popopó. Então eu prefiro colocar num lugar separado. E nessa vasilha aqui, ó, nessa próxima de cima, vai o meu pão com ovo. Só que eu não gosto de comer ovo muito tempo de geladeira com ele pronto. Então, por exemplo, se eu fizer ele agora, ele vai ficar até amanhã, vai dormir na geladeira, e eu só vou comer, tipo, daqui 24 horas, mais ou menos. Então eu não gosto, eu prefiro amanhã, na hora que eu estiver fazendo meu café da manhã, eu preparo o ovo, o pãozinho, coloco aqui e aí vou-me embora. Mas é bom já deixar algumas coisas prontinhas, né? Principalmente porque a gente erra muito nessa parte da marmita por achar que vai ter a comida. E aí chega no dia seguinte, muitas das vezes vê que não tem a quantidade de arroz suficiente, vê que não tem a mistura suficiente. E é isso que faz com que a gente vá saindo da dieta aos poucos. Então, quando a gente faz a marmita no dia anterior, mesmo que seja só essa base aqui, isso já auxilia muito em você permanecer na dieta e não cometer esses pequenos errinhos, sabe? Inclusive, o vídeo de amanhã já está pronto, que era relacionado à marmitinha, né? Agora eu vou voltar pro meu quarto, que eu tenho algumas coisas para estudar da mentorada que eu vou dar aula agora. E tenho algumas coisas para estudar também, fora o inglês. Então, ainda temos algumas coisinhas para fazer da nossa lista. Bora! Hoje eu ainda ia ter que estudar tanto para inglês quanto estratégia de marketing, né? Porém, por conta da enxaqueca, não vai dar tempo. O que eu resolvi fazer? Estudar marketing em inglês. Resolvido o nosso problema. O livro que eu tô lendo é esse aqui, chama Blind Sides. Ele é realmente muito, muito bom. Ele traz uns insights, assim, maravilhosos. Eu tô amando ler ele e é um dos meus primeiros. É o meu primeiro livro em inglês e também um dos primeiros. É o meu primeiro livro em inglês e também é um dos primeiros livros de marketing que eu tô lendo de forma bem específica. Mas o jeito que ele escreve, o jeito que ele explica as coisas é simplesmente fantástico. Eu tô amando. E finalizamos o nosso dia 1 dos 365 dias. Finalizei agora com uma mentoria. São 7h46 da noite. Estou bem, bem cansada. E, cara, foi um desafio bem grande, viu? Foi um desafio filmar, ao mesmo tempo que editar agora para poder postar. Tentar achar todos os formatos e a melhor forma de fazer isso acontecer. Mas, de modo geral, eu diria que o meu dia foi um 7 de 10. Amanhã eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque amanhã eu trabalho fora. Inclusive, amanhã é dia 2 de 365 dias. Já me segue aí. Bora?